solteira na igreja. Será que é só eu? E eu já vou logo respondendo essa pergunta e dizendo que não, não é só você. Mas porque muitas vezes, quando nós estamos buscando por algo, a gente se encaixa, se enquadra em um lugar onde a gente consegue ver só aquilo que a gente quer, a gente começa a ter uma percepção da vida só dentro daquele caminho, daquela visão de vida. E aí o que a gente começa a enxergar? Somente alguns passos à frente. E a gente enxerga as nossas amigas casando ou descasando. A gente começa a enxergar as nossas primas casando e sendo mães, as outras moças da igreja contando um testemunho de como que Deus foi fiel e bondoso na vida delas, enquanto a nossa vida muitas vezes se encontra em uma eterna frustração, porque eu fiz um plano de casar quando eu saí do colegial, porque eu fiz um plano de casar com uma determinada pessoa e aquilo não aconteceu. A sensação que eu tenho é que Deus se esqueceu de mim, que ele não me ama o suficiente, ou que ele está me punindo por algo que até hoje eu não sei o que é, ou que de fato tem alguma coisa de errado comigo. Que coisa de errado que teria comigo? É o meu corpo? É porque eu sou mais gordinha? É porque eu sou mais magrinha? É a cor da minha pele? É o meu cabelo? É o meu temperamento? É a minha família disfuncional? A gente começa a buscar, aliás, tentar encontrar respostas na gente, nos nossos erros. E a nossa área sentimental se torna a área mais frustrante da nossa história. Às vezes, a sensação que você pode ter é que por mais que você tenha tido um monte de conquistas, você tem um grande propósito, tem um grande ministério, está fluindo no seu ministério, ou está fluindo na sua área profissional, ou já conseguiu fluir, já é uma grande empreendedora de sucesso, ou está em processo de se tornar uma grande empreendedora, ou está ali fazendo cursos profissionalizantes, crescendo na sua área de especialização, mas guarda dentro do seu coração, dentro da sua mente, um segredo de frustração. Eu não sou feliz no amor, eu não sou feliz na área sentimental e por isso a gente põe tudo no mesmo liquidificador e tritura tudo e toda a nossa vida começa a ter influências, né, do fato da gente não ser feliz no amor. As outras áreas parece que não faz sentido. É como se, beleza que eu tenho prosperidade em tal área, mas se eu não sou feliz no amor, não sou feliz na vida. E a gente olha para a nossa vida, para a nossa busca, para a nossa procura, para a nossa espera com olhos miseráveis, com um olhar que tem escassez em tudo. A gente não consegue ser feliz na nossa área, na totalidade da nossa vida, porque falta alguma coisa. Eu costumo dizer que esse processo de esperar em Deus, ele não é tão romântico como parece ser. Ele é um processo muitas vezes proveitoso, mas também ele é muito perigoso. Por que é um processo proveitoso? Porque enquanto solteiras, nós temos a oportunidade de crescermos em várias outras áreas das nossas vidas sem uma responsabilidade densa de ter que carregar outras pessoas com a gente. Vou explicar um pouquinho melhor. Por mais que a gente tenha filho, você é uma mãe solteira, por mais que você esteja aí na responsabilidade de cuidar dos seus pais, da sua empresa, tende a ser uma responsabilidade diferente de uma mulher casada. Se você conversar com qualquer mulher casada, ela vai te dizer: nossa, como eu queria ser você, como eu queria ter a sua vida, como eu queria ter, assim, essa liberdade de poder transitar, porque realmente é bíblico, inclusive, que as mulheres solteiras têm uma responsabilidade diferente das mulheres casadas. Isso não é um parâmetro para a gente poder ver a vida das mulheres casadas como um peso, como algo muito difícil. Não, são simplesmente momentos diferentes e responsabilidades diferentes. E aí a gente olha para as mulheres solteiras, olhando para as casadas e fala: como eu queria ter a sua vida. Porque, de fato, todo mundo quer alcançar alguma coisa. Só que a gente precisa entender que realmente são responsabilidades diferentes. Por mais que você seja uma mãe solo e tenha o seu filho ou os seus filhos para cuidar, tem uma grande responsabilidade, às vezes está criando os seus filhos sozinha é uma grande responsabilidade, sim. Não estou inventando as responsabilidades, mas são responsabilidades diferentes. Enquanto solteiras, nós temos algumas autonomias de tomar decisões sem depender de uma outra pessoa que pode nos dar acessos a vários outros lugares. E isso é positivo. Mas quando a gente quer casar, até isso se torna tipo, eu queria dar toda a minha vida para poder ter alguém, para poder pedir ela ajuda, pedir ela autonomia. Isso não é tão fácil na prática como se pensa. Então, é um tempo proveitoso no sentido de nós podemos ir e vir de várias situações que vão fazer com que a nossa vida conquiste grandes coisas, viva muitas experiências, tenha grandes acessos. Enquanto estamos solteiras, nós temos uma responsabilidade diferente das mulheres casadas e essa responsabilidade faz com que a gente possa viver algumas experiências com mais fluidez, com mais facilidade, com mais rapidez. Não que as casadas não possam viver o que a gente vai viver, o que a gente quer viver, mas para elas vai ser um tanto quanto mais denso a responsabilidade. Vamos supor, se o Senhor tem um grande propósito para você de missão, de viajar, fazer viagens missionárias, eu não estou falando nem de viagens missionárias para fora do país, estou falando aqui na região mesmo. Enquanto solteiras, nós podemos ir e vir
de uma forma muito rápida, muito prática, de forma muito fluida. Já uma mulher casada, ela tem que pedir autorização do marido, ela tem que deixar a casa toda preparada, ela tem que ver com quem que os filhos vão ficar, se vai ter alguém para os filhos cuidar dos filhos. Caso não tenha um monte de outras responsabilidades para que alguém assuma para ela não pode ir. Uma faculdade, uma viagem, um simples retiro espiritual. Tudo se torna um tanto quanto mais responsável. E nós temos esse tempo proveitoso. A própria palavra vai nos dizer que, enquanto solteiras, cabe a nós algumas responsabilidades em relação ao reino de Deus. E enquanto as casadas, as coisas do lares. E quando eu falo, eu interpreto isso na palavra de Deus, quando a palavra fala que cabe a nós, né, cuidar das coisas da igreja, não está falando da gente ficar ali 24 horas por dia, 7 dias da semana, cuidando das coisas da igreja, porque isso não é saudável. Isso faz com que a gente anule muitas outras áreas das nossas vidas que não é para a glória de Deus. Então a gente vive fissurada em um ambiente que muitas vezes vai fazer com que a gente se torne tanto quanto bitolada, ou podemos dizer, somente enxergando a vida naquele parâmetro, né, naquele quadrado, que não nos torna alguém que vai ir e vir, não vai experimentar o proveito desse tempo enquanto solteiras, de conhecer pessoas novas, de sair da nossa zona de conforto, de viver muitas outras experiências no reino de Deus, para a glória de Deus. Então, quando a Bíblia fala que cabe às solteiras esse cuidar das coisas do Senhor, cuidar da igreja, não é uma apologia para a gente ficar 24 horas por dia, 7 dias da semana dentro da igreja, pois nós precisamos nos enxergar em uma totalidade saudável. Você é a sua profissão, você é a sua família, você é os seus estudos, você é as suas finanças e você é o seu ministério. Então existe muitas coisas por trás deste viver para a glória de Deus, mas não somente dentro de um ambiente só. É você se encher do bom perfume de Cristo e aonde quer que você for, Deus pode te usar, Deus vai te embelezar para você embelezar outros lugares. Deus vai te dar muitos testemunhos, não somente testemunhos de ministérios, eu fui lá, fiz, preguei, cantei e o fogo caiu, não. Deus quer encher a gente de testemunhos de profissão. Eu consegui uma porta de emprego maravilhosa, eu alcancei um estudo que me deu chave de acessos. O Senhor me colocou em um lugar com grandes homens, grandes mulheres do empreendedorismo e hoje eu consigo ter sonhos maiores para minha empresa. Não, o Senhor realizou sonhos na minha família. O Senhor abriu uma porta para que os meus pais pudessem ser beneficiados através da minha vida. Hoje o meu irmão tem uma grande experiência com Deus através daquilo que ele viu eu vivendo. Eu pude evangelizar a minha casa. O que eu quero dizer é que, enquanto solteiras e vivendo um tempo proveitoso, não é só sobre propósito dentro da igreja, é sobre uma vida que vive. E isso é um tempo proveitoso, é um tempo de ser leve, é um tempo de florescer enquanto nós estamos literalmente vivendo na presença de Deus. Isso é um tempo proveitoso. Enquanto casadas, nós teremos outras responsabilidades. E aí, isso é um outro vídeo, é uma outra pauta, mas enquanto casadas, nós vamos florescer em outras áreas. Nós vamos florescer em outras responsabilidades. Nós vamos ter experiências com o Senhor de uma forma diferente de que nós podemos ter enquanto solteiras. Então, é sim um tempo proveitoso. E aí eu pergunto você, enquanto solteira, você tem visto a sua vida proveitosa? Você tem enxergado várias portas de acessos, várias portas de oportunidades para você conquistar, para você ir e vir, para você viver experiências que ainda não viveu? Ou, de fato, você se trancou em um porão da sua alma e tem visto tudo ao seu redor como uma tristeza porque você se sente eternamente frustrada enquanto solteira? Porque o tempo de solteira é também um tempo perigoso, como eu falei. Por que perigoso? Por ser exatamente um tempo de frustração. E a frustração, quando ela não é levada a Deus para que ela possa ser suprida pela presença do Senhor, ela se torna uma carência. E movidas pela carência, nós tomamos atitudes precipitadas. Nós somos guiadas pelo nosso coração, pelo nosso achismo ou pelas primeiras oportunidades que chegam na nossa vida. E aí, porque é também um tempo perigoso, nós muitas vezes tomamos decisões que não são decisões do Senhor. Nós queremos enfiar o carro na frente dos bois, nós queremos sair do forno antes da hora. Eu falo que o tempo de Deus, ele é como se fosse um bolo. O Senhor sabe o tempo certo de tirar o bolo do forno. Por quê? Se ele tira antes, a gente tá cru e a gente não serve pra nada. Vai ser jogado fora aquela receita de bolo. Por mais que ele investiu muitos materiais de excelente qualidade naquele bolo, se for tirado antes da hora, o bolo tá cru e não serve para absolutamente nada. A gente pode até tirar algumas casquinhas que já começou ali a assar, mas não serve para nada. Não serve para confeitar, não serve para a próxima fase, que é a fase do confeito, não serve para nada. Bolo tirado do tempo, antes do forno, antes do tempo, não serve para nada. Assim também como o bolo que passou do tempo queimou. Não serve para nada também. Então Deus, ele sabe o tempo certo de investir em nós todos os materiais para que a nossa receita, né, seja maravilhosa, e sabe o tempo certinho de nos tirar de um processo e nos submeter a um outro processo. E aí, nesse tempo de frustração, nesse tempo perigoso, nesse tempo onde somos movidas muitas vezes pelas decisões
que a carência nos faz tomar, a gente está tomando decisões erradas. A gente está saindo do forno antes do tempo, imaturas, ainda não totalmente curadas de relacionamentos passados ou de maturidade de vida mesmo, na qual ainda nós não tivemos um relacionamento, mas estamos saindo do forno. Ou muitas vezes o Senhor quer nos tirar do forno, já chamou a gente para outros lugares, para acessarmos outras portas, e a gente permaneceu ali dentro do forno, permitindo que o tempo nos queimasse, porque a gente perdeu aqui, ó, a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor nos dizendo: esse é o tempo que eu tenho determinado para você. E aí a gente começa a se martirizar, porque foi-se o tempo. Mas o que eu quero dizer nesse vídeo não é martirizar você no sentido, ai meu Deus, acabou o tempo. Não. É a gente enxergar a nossa vida a partir de agora, do lugar onde eu estou, do lugar onde você está, independente se você quer sair do forno antes do tempo, ou se o Senhor já te chamou e você ficou ali se martirizando por muito tempo, a entender que o Senhor tem um novo tempo para nós a partir de hoje. Mas eu preciso decidir sair do lugar onde eu estou, do lugar de piedade, do lugar de vitimismo, e aceitar o que Deus tem para mim no tempo de hoje, porque as misericórdias do Senhor, amadas, elas se renovam todos os dias sobre as nossas vidas. Então, independente do tempo que eu fui movida pela carência e fiz algo que não era da vontade de Deus, e isso vai ter uma consequência para minha vida, a misericórdia do Senhor me dá uma nova oportunidade amanhã de reverter o que eu fiz, de assumir as responsabilidades que eu fiz, mas de viver algo novo. Independente se o Senhor já me disse para sair do lugar de vitimismo que eu estou e eu não saí e eu fiquei como um bolo queimado no forno, o Senhor tem para mim, a partir de agora, uma nova receita, uma nova direção, um novo lugar, mas eu não posso ficar presa no que aconteceu, no bolo que se queimou e ficar pensando, acabou minha vida. Eu preciso estar sensível à voz do Senhor hoje, porque o tempo de espera se torna perigoso, triste e frustrante quando eu acho que eu tenho que viver uma vida segundo o que eu acho que é a vida que eu tenho que viver. Nós precisamos ter essa pergunta todo o tempo na ponta da língua. Deus, o que o Senhor tem para mim no tempo de hoje? No tempo de agora? E ficar sensível àquilo que Deus vai nos dizer e aceitar o que Ele tem para mim hoje. Porque se o Senhor tem para mim hoje uma solteirice de vida, eu preciso viver essa vida. Eu não posso permanecer dentro de um forno, me permitindo queimar, que a vida marque a minha história com marcas de tristeza, de dor, de depressão, porque simplesmente eu entendi o que Deus tem para mim, algo diferente do que eu achei que Ele teria que ter. Eu tenho que aproveitar, amadas, o tempo proveitoso da graça de Deus na minha vida e experimentar tudo aquilo que Ele quer que eu experimente, porque é nessas experimentações de vida que vão ter as portas de acessos, que vai me levar nas respostas das minhas orações. Só que muitas vezes nós queremos fazer desse tempo de espera no Senhor um tempo de briga de braços. Vamos ver quem tem mais forças. E a gente perde, porque Deus, Ele não afrouxa processos nas nossas vidas. Ele nos tira, Ele nos chama, Ele tem piedade, a misericórdia dEle se renova, Ele tem novo tempo, Ele tem novos caminhos, novas diretrizes, novas propostas, novos convites. Isso Ele tem, mas desde que a gente entenda que eu preciso sair desse lugar de vítima que eu estou encaixada. E eu tô falando isso aqui tendo, assim, a convicção de que vão ouvir muitas mulheres, como eu falei, mulheres que são mães solteiras, mas que ainda anseiam por amar e ser amadas, por ansiar o vestido de noiva, branco, rodado, não rodado, enfim, são várias mulheres. E eu não estou aqui declarando somente sobre uma pessoa que, eu tô falando para moças que não tiveram um passado. Eu tô falando para filhas de Deus, independentemente de qual foi o seu passado. Eu estou falando para você, independente de qual foi o seu passado. A partir do momento que a gente se posiciona, a partir de agora, Deus, eu quero viver o que o Senhor tem para mim no dia de hoje, daqui por diante, é pra gente, é pra mim e pra você que o Senhor tem essa palavra, porque eu também sou uma pessoa que eu posso dizer pra vocês assim, no meu passado não tem uma mancha, porque tem muitas manchas, tem muitas orações erradas, tem um posicionamento meu de vitimismo, eu me tranquei num porão, se Deus não tinha feito conforme a minha oração naquele tempo, naquele ano, no final daquele propósito que eu fiz, eu achava que eu tinha sido esquecida pelo Senhor, até que Deus me chacoalhou e falou assim, filha, a sua vida não é uma miséria, por que você está aceitando viver essa miséria? A sua vida não circula, isso é o que o Senhor falou comigo, a sua vida não circula em torno de um homem, o seu ministério não depende de um homem. Por que você está parada? Por que você não está aproveitando a sua vida? Por que você não está, de fato, vivendo uma vida que me glorifica? E deixa que eu abro as portas, deixa que eu faço as janelas transicionais acontecerem, deixa que eu te levo para os acessos, deixa que eu faço aquilo que você, no porão, não consegue fazer. Porque muitas vezes a gente, eu sou solteira, eu não sirvo pra nada. Você é
filha e você tem valor na sua identidade. E Deus quer mover a sua história, Deus quer mover o seu corpo. Amadas, eu tô falando de um mover, não somente da gente em casa e as coisas vão acontecendo. Eu tô falando de um corpo que põe um sapato e vai para um lugar que Deus está mandando você ir. Mas muitas vezes, no tempo de perigo, né, nesse tempo de espera perigoso, nós perdemos a sensibilidade de ouvir Deus nos dizendo: vai, faça, venha, aceite esse convite, ouça essa palavra. E a gente se permite a ficar dentro do forno e marcar as nossas vidas com tempos que muitas vezes se tornam frustrantes. Mas o Senhor quer que a gente saia desse lugar, esqueça essa receita que ficou para trás e simplesmente viva uma vida. Isso é saber discernir, porque talvez nós estejamos em um tempo onde eu já estive dentro de um forno e eu fiquei queimada. E eu olhava para todas as oportunidades que o Senhor tinha me dado e eu tinha perdido e falei, acabou. A sensação que eu tinha é que eu estava sempre chegando nos lugares atrasadas. Na hora que eu vi um rapaz bacana, eu falei, caramba, se eu tivesse chegado aqui nesse lugar 3 meses antes, eu tinha conhecido ele, talvez ele poderia ser um bom partido para mim, eu para ele. Nossa, eu tô sempre atrasada. O Senhor falou comigo assim, chega desse vitimismo, chega de pensar que você está sempre chegando atrasado nos lugares. Comece a entender que eu tenho renovação de portas, renovação de acessos para você o tempo todo, só isso, seja sensível. Abandone para trás as oportunidades que você não quis entrar. Porque eu não quis entrar em várias oportunidades, porque eu quero que Deus responda essa oração minha, porque eu quero que Deus traga essa pessoa. Eu permiti ficar no forno mais tempo. Mas quando o Senhor me fez esse chamado, filha, chega, abandona essa receita, abandona tudo aquilo que você viveu até o dia de hoje, viva o novo do Senhor. Aí ele me meteu a um novo processo, aí ele investiu em mim novos materiais, novos ingredientes de qualidade e eu fui submetida ao forno de novo. Agora com um grande entendimento. Se Deus falar que é para me sair desse lugar aqui, eu vou sair no dia que ele me falar. Eu não vou ficar aqui mais tempo, não. Mas também já tinha entendido que eu não devia sair antes da hora. O que eu estou fazendo paralelo com uma receita de bolo, porque foi isso mesmo que eu falo com o Senhor. Deus, eu me sinto um bolo já queimado. E o Senhor falou comigo assim, então eu vou te dar uma nova oportunidade. Aceita essa nova oportunidade. E eu estou trazendo esse paralelo para vocês, porque foi assim que o Senhor me ensinou. Foi essa a minha conversa com Jesus. E eu quero me derramar na presença do Senhor, gravando esse vídeo e pedir ao Senhor que envie ele para meninas propositais, para pessoas, para mulheres de mais 30, de mais 35, de mais 40, ou moças que estão vivendo isso também ali na faixa dos 20, 25, e já se sentem tão pesadas nesse processo, e eu quero te dizer isso, o Senhor tem novas oportunidades. Que a partir de hoje a nossa oração não seja baseada numa receita que já passou do tempo no forno, ai Deus e o meu passado, ai Deus e aquela pessoa, ai Deus que arrependimento de ter me envolvido, esqueça essa receita. A nossa oração a partir de agora é Senhor, 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 eu quero ser submetida a um novo processo e eu não quero sair do forno antes do tempo. Então não me deixa sair mole, me deixa sair no tempo exato, pronta para a próxima fase do confeito, para a fase onde eu vou ter uma estrutura para viver um propósito do Senhor. Que nós possamos viver o tempo que Deus tem pra gente no dia de hoje. Porque, amadas, não existe uma divisão de vida de solteiras e vida de casada. O que existe é uma vida contínua. E enquanto nós estamos vivendo, existe um momento onde nós vamos estar solteiras e existe um momento onde nós vamos estar casadas. Porque é muito importante a gente entender isso. Porque boa parte da nossa vida, a gente entende que somente enquanto eu estiver casada que a vida vai ter sentido. E aí eu projeto tudo que eu posso conquistar enquanto solteira na vida de casada. Porque na minha cabeça, existe um tempo determinado para as coisas acontecer. Então, se eu passei da casa dos 30, do 35, do 40, do 45, do 50 e eu estou solteira, na minha cabeça, eu tô me frustrando em todas as outras áreas. Eu não tenho mais o direito de viver. Eu tenho vergonha de viver algumas experiências porque parece que eu só posso viver aquilo enquanto casada, porque eu me frustro. Eu coloquei um tempo de validade e o tempo de validade passou. E aí eu me sinto um iogurte esquecido na gôndola de um supermercado. Porque passei da validade, mas não existe validade, não existe tempo de validade para quando eu estou solteira. Existe um tempo determinado pelo Senhor. E nós precisamos estar sensíveis a essa voz de Deus. Eu tenho para você, no ano de 2000 e tanto, tal coisa, então viva tal coisa. Eu vou abrir portas, eu vou abrir janelas transicionais. Enquanto você estiver vivendo, aceite esses convites. Mas se você estiver presa em um porão, desanimada e frustrada, você não vai estar nos lugares onde eu quero que você esteja. Então, amadinhas, estejamos onde o Senhor nos colocar. É aquela velha frase que eu amo, né? Aliás, ela não é velha porque ela não tem tempo de validade. É aquela famosa frase, floresça onde Deus te plantou, porque se você estiver sensível aos tempos transicionais do Senhor, você vai viver, eu vou viver grandes experiências na presença de Deus, porque o tempo de solteiras é um tempo proveitoso, mas quando ele se torna
perigoso, a gente perde a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. Então, se você identifica que o tempo se tornou perigoso para você, que o Senhor renove as suas forças, renove as suas orações, renove a sua expectativa nele e vai viver uma vida. Que Deus restaure em você sonhos que ainda não foram realizados, orações que não foram respondidas, para você ter esse discernimento. Ei, peraí, eu tenho vida para viver. Eu tenho vida, eu tenho janelas para viver, para passar, eu tenho portas para transicionar, eu tenho várias mesas para sentar. Amadas, enquanto nós estamos solteiras, muitas vezes nós nos colocamos em certos lugares, em certos ambientes, que são ambientes que façam que a gente pense que Deus não nos ama, porque a gente só está enxergando aquilo, que foi o que eu falei no início. A gente tem a sensação de que a única mesa que eu posso sentar é a mesa da minha igreja, e eu tô vendo todo mundo avançando, menos eu, mas peraí. Se Deus me deu uma vida, se Deus me deu uma identidade filha, eu posso transicionar de mesas. Eu posso sentar em várias outras mesas. Eu posso estar em vários outros lugares que vão me acessar com outras moças que também estão solteiras, que também estão vivendo o que eu, e uma vai fortalecer a outra. Isso é muito importante, porque eu aprendo a discernir onde Deus quer que eu esteja, onde Ele quer que eu só esteja de passagem. Que eu só esteja ali por um momento, não 24 horas por dia. Vocês conseguem me entender? Que muitas vezes a gente não sai para lugar nenhum. A gente não faz uma visita para um amigo, a gente não faz uma visita em um congresso de mulheres em outras igrejas, e a gente não vive curas que o Senhor está liberando naquele lugar, a gente não faz um curso profissionalizante, a gente só aceitou ir para o serviço da casa para a igreja, ou de casa para o serviço, porque nós decretamos o fim da nossa vida e nós não estamos mais experimentando o que Deus tem para a nossa vida hoje, e de fato, não é só a sensação. Nós temos a certeza de que a nossa vida se tornou uma miséria e o tempo de solteira se tornou uma escassez de abundância de muitas coisas. Mova-se. Essa é a palavra que vai nos florescer. Deixa Deus te mover. Mover o seu esqueleto, mover o seu corpo. Te dar literalmente ferramentas para você viver novas oportunidades de semear sementes suas em outros lugares. Gente, isso é muito sério. É muito sério porque em tempo de solteiras nós estamos morrendo. Nós estamos pensando que para sempre vai ser essa tristeza, essa murmúria. Nós estamos presas em lugares onde nós estamos vendo somente outras pessoas contar testemunhos e o nosso testemunho não vive um upgrade do Senhor porque nós não estamos no lugar onde Ele quer abrir portas de acessos. Eu não estou querendo fazer uma apologia para você entender que todo lugar que Deus te enviar, o primeiro homem que você encontrar ali vai ser o seu pseudo-pretendente. Pode acontecer? Pode, mas também pode não acontecer. Porque de porta, se uma porta se abre, muitas outras portas vão se abrindo. E nem todas as pessoas que a gente conhece, de fato, é o pretendente que o Senhor tem para nossa vida. Mas, de fato, aquelas pessoas vão ser muito impactantes no nosso testemunho. Então, guardar o nosso coração em Deus, não começar a buscar essa pessoa em qualquer pessoa que a gente encontra, é também um conselho que o próprio Deus nos dá. É um conselho que o Senhor me deu. Para de ficar procurando a pessoa que eu tenho para você em todos os lugares, porque você tá brincando com fogo. Isso também é um processo perigoso, porque na nossa carência, na carência de outra pessoa, a gente pode acabar achando que ela é a pessoa de Deus para nossa vida e não é. Então, viver essas portas transicionais vai fazer com que a nossa vida vai mudando de pouco a pouco, de tempos em tempos, dias após dia, convite após convite, e vai nos formando. Lembra que nós ainda estamos dentro do forninho? Deus ainda está inserindo em nós um tempo de preparo, para que no tempo que Ele falar, agora é o tempo que eu vou te tirar daqui, receita deliciosa, e aí Ele vai fazer com que as coisas aconteçam. Nós precisamos simplesmente estarmos atentas à voz do Senhor nosso Deus. Venha, aceite, vá, faça. São verbos, porque verbos indicam ações e Deus vai nos indicar ações. Será que Deus está te indicando ações nos últimos tempos? Ou a única ação que você tem vivido é literalmente bater ponto nos lugares que você está mais acostumado a ir e não vive experiências novas? Tem tempos. Deus é um Deus de ação. Lembra lá em Gênesis 1 que ele falava, haja e houve luz? Ele ia dizendo as coisas e as coisas iam se formando. Deus não perdeu essa habilidade na nossa vida. Quando, assim como as demais criaturas que foram criadas, nós também ouvimos o haja de Deus, o verbo, a ação do Senhor, as coisas vão se formando na nossa vida. Aquilo que era um deserto, na minha história, na sua história, vai começar a ter flores, começar a ter vida, novas estruturas, novas pessoas, novos convites. Nós precisamos viver essa vida, amadas. Não é porque a gente é cristã, se você ainda não é cristão, se você não é cristã, não é porque você simpatiza com o tempo de espera que as mulheres cristãs estão vivendo, que a sua vida tem que ser uma vida, ai, que tristeza. Quando eu me converti, um amigo meu das épocas doidas, ele me encontrou e virou pra mim e falou assim, ai, e aí, você agora tá na igreja? Eu falei, sim, tudo feliz, né? Ele, nossa, sua vida virou uma vida pacatinha, né?
Quando ele falou aquilo, eu falei, o quê, Senhor? É essa a impressão que eu tô passando pros meus amigos que estão lá fora? Que eu fiquei boba quando eu me converti, porque a minha vida se tornou pacatinha e a deles é mais adrenalina do que a minha? Eu falei, não aceito isso. A minha vida é para a glória do Senhor e eu quero ir, e eu quero fazer as coisas e, de fato, o Senhor faz com que a minha vida seja tão agitada que às vezes eu falo, Deus, eu preciso de um tempo para descansar. Mas isso não é mérito meu, não, amadas. Isso é fruto do que o Senhor tem feito na minha história. Porque teve um momento que eu me tranquei no porão da alma e o Senhor foi lá no meu porão e falou, filha, eu não tenho para você esses amontoados de histórias do passado. Eu tenho histórias novas. Então, o mesmo Deus que foi no porão da minha alma dizer que aquelas fotos, que aquelas mensagens, que aquelas histórias não eram as histórias que ele tinha para minha história, que ele estava ali me tirando do forno queimado, é o mesmo Deus que vai invadir a sua história, que vai entrar na sua mente, no seu coração, e ele não vai te martirizar porque você está presa no porão da sua alma. Ele vai te tirar daí e falar, filha, eu tenho uma nova história para você. Eu tenho um novo curso, eu tenho uma nova profissão, eu tenho uma empresa para você, eu tenho um avivamento na sua empresa, eu tenho uma nova estrutura espiritual, física, eu quero que você cuide da sua saúde, eu quero que você não se entregue para essa dor, para essa doença da sua saúde física, eu quero que você floresça na alma, eu quero te dar beleza, eu quero te dar autoridade, eu quero estabelecer você como líder na sua empresa, na sua profissão, na sua igreja, eu quero que você tenha um propósito no seu bairro, eu quero que você viva uma unção diferente na sua célula. Esse Deus, ele está entrando na nossa mente e ele está falando, eu não tenho para você um tempo de marcas queimadas, eu tenho um tempo de renovo e eu vou curar essas marcas a partir de agora, no momento que você decide se mover pelo tempo de hoje, não por aquilo que você quer viver. Porque às vezes a gente pensa que nós só vamos ser felizes no dia que tiver alguém, que tiver um homem na nossa companhia, para nossa companhia. E o Senhor está dizendo, enquanto você tiver esse pensamento, você ainda não está dependendo 100% de mim. Então dependa 100% de mim. Ouça as minhas diretrizes, ouça os meus direcionamentos, aceite os meus convites e viva uma vida que me glorifica. E aí você pode me perguntar ou perguntar para Deus, mas por que ainda eu tô solteira? Por que eu já passei da casinha dos mais 30, dos mais 35, dos mais 20, dos mais 40? Por quê? E eu não tenho essa resposta para te dar. Muitos são os motivos que pode fazer com que nós estejamos solteiras. Eu gravo esse vídeo não, até esqueci o mês. Em junho, início do mês de junho de 2026, e eu ainda estou solteira, estou vivendo o processo de florescer enquanto solteira. E o Senhor me disse, quando eu perguntei para ele, Deus, como que eu crio coragem nessa cara de palminha para contar um testemunho na internet, sendo que eu ainda não tenho um testemunho do casamento para mostrar para as meninas, um testemunho palpável para contar para elas. Ninguém vai querer me ouvir, ninguém vai me dar credibilidade. O Senhor falou no meu coração exatamente por isso, que eu quero que você vá enquanto solteira e conte dos seus processos de esperar no Senhor, desses processos de enquanto está solteira, o tanto que eu estou fazendo pela sua vida, porque não tem sido fácil, não tem sido em pouco tempo, não tem sido um processo que eu não tenho errado, nossa, como ela é uma mulher santa de Deus. Não, eu fiz muitas coisas que fez com que o Senhor tivesse, eu tenho essa sensação que ele olhou pra mim e falou, filha, não é isso que eu deixei escrito na Bíblia, mas eu quis interpretar a vida da minha forma. E muitas vezes eu fiquei em porões da minha alma justamente por causa das minhas decisões. E mesmo assim o Senhor foi fiel. Gente, eu conto outros testemunhos aqui no meu canal no YouTube. Eu conto do tempo de espera por 6 anos por uma pessoa que Deus já tinha me dado todos os sinais de que não era ela. Eu conto de processos de carências minha, como uma vez que eu fiquei interessada por um homem casado. Eu não estou falando aqui como uma pessoa santa, mas como alguém que está sendo redimida pelo Senhor, a dizer ao meu coração, o Senhor dizendo ao meu coração, filha, por mais que você erra, eu estou criando você para uma nova feitura. Ele está me criando e criando você para sermos a imagem e semelhança dele no meio dos nossos erros, no meio da nossa queda. Por isso que nós temos que ser como um vaso maleável nas mãos do Senhor e deixar com que ele nos molde a imagem e semelhança dele. Porque se a Bíblia vai nos dizer que o oleiro desmonta o vaso, é porque realmente o Senhor já sabe que ele vai nos pegar em algumas fases das nossas vidas e nós não vamos estar moldadas pelas mãos dele. Então, quando a gente cai nas mãos do oleiro certo, porque tem muitos oleiros errados por aí, tá? O inimigo também, quando ele vê que o nosso vaso tá ali meio carente e se ele tocar aqui, tocar ali, ele vai nos empurrar para uma situação que vai nos defraudar, ele também nos toca. Mas quando a gente está nas mãos do oleiro certo, o Senhor nos desmonta e nos monta de novo para sermos um vaso de honra, porque ele nos viu em tempos de desonra. E eu estou aqui contando para vocês, eu fui um vaso de desonra, mas hoje o Senhor tem me permitido florescer para a glória dele, e não é um fruto meu, é fruto do que ele pôs das mãos dele em mim e doeu, e me fez se sentir a pior pessoa do mundo, e me fez viver processos de arrependimentos contínuos, para que de fato o Senhor pudesse preencher tantos machucados, tantas feridas com a glória dele. E eu tô aqui para te dizer que aquilo que Deus fez na minha vida, ele fará infinitamente mais na sua vida, porque a sua história pode ser diferente da minha. Você pode ter filhos e olhar para minha vida e falar, Ju, mas você não sabe como é difícil estar esperando em Deus e ter um fruto de um outro relacionamento, e realmente eu não sei, por isso que eu estou te falando. Ele fará
infinitamente mais na sua vida. E o que eu quero que você entenda é que não é só você que está solteira, que não é só você que está passando por todo esse processo. Existem muitas outras moças, como eu estou gravando esse vídeo em junho de 2026, também passando por um processo. E eu estou aqui te dizendo, minha irmã, o Senhor tem porções, o Senhor tem unção nova para derramar sobre esse processo de espera. Então não vamos ficar como eu sou uma coitada, como eu fui esquecida. As minhas amigas que nem são cristãs, as minhas amigas que isso ou assado já foram abençoadas. E olha eu que sou filha de Deus, que sirvo a igreja, que dizimo, que canto no coral, no louvor, que faço devocionais todos os dias, não fui abençoada. Essas palavras, elas precisam ser arrancadas dos nossos lábios e dar espaço para palavras novas. Senhor, me renova, me revela o que o Senhor tem para minha vida no dia de hoje. Senhor, tira esse apego que eu tenho por uma pseudo-pessoa, essa carência de ficar pensando que todo mundo que aparece na minha frente, até o Zé do Gás, o motoboy, quantas vezes a gente entra dentro do Uber, nossa, será que esse Uber podia tanto ser a pessoa de Deus pra minha vida? Conheço tantas histórias de pessoas que conheceu o grande amor dentro de um carro de Uber, a gente fica doida e a gente não vive o que Deus quer que a gente vive naquele momento, porque os nossos olhos ainda continuam, por mais que Deus nos tira de um lugar preso e nos leva para outro lugar, a nossa mentalidade vai junto. E se a nossa mentalidade for uma mentalidade pequenininha, a gente só vai buscar nas pessoas aquilo que a gente quer. Então, todo homem, Deus vai te levar para vários lugares, mas todos os homens que você encontrar vai continuar sendo uma pseudo-expectativa. Será que é? Será que é? E a gente vai continuar não vivendo o que Deus quer pra gente, mesmo em outros lugares. Então, descansar o nosso coração no Senhor é parte de uma nova oração que a gente precisa fazer. Independente da sua idade, independente da sua história, Deus tem vida para você. Eu não estou aqui te prometendo um casamento e nem quero que você se frustre porque eu não estou te prometendo um casamento, mas eu estou aqui te fazendo abrindo, na verdade, um leque de opções de vida para que nós possamos viver. Amadas, é o que eu preciso, é o que eu estou crendo nos últimos tempos. Quantas oportunidades de me trancar dentro de um porão eu continuo tendo, mas eu falo, Deus, eu vou acreditar na palavra do Senhor, que eu fui criada para a tua glória. E se eu fui criada para a sua glória, é porque o Senhor tem vida para mim, independentemente se eu vou ter um parceiro ou não. E aí eu fiz essa pergunta, né? Quais são os motivos? Deus, Ju, por que eu ainda estou solteira? E eu poderia te responder, não aquilo que você talvez queira ouvir, uma revelação profética, é isso que Deus manda te dizer, não. Mas de fato, amadas, existem alguns motivos muito visíveis, mas que passam imperceptíveis aos nossos olhos, no motivo pelo qual nós estamos casados. O primeiro motivo que a gente pode é olhar e realmente falar assim, poxa, é verdade, então eu vou descansar um pouco mais no meu coração e entender que o erro não está comigo. A questão não é um problema meu físico ou do meu temperamento ou porque Deus me esqueceu, mas a verdade é que hoje nós vivemos uma cultura diferente da cultura passada. Hoje os casamentos estão acontecendo de forma cada vez mais tardia. Realmente as pessoas estão casando com mais de 30 anos, até porque os homens estão demorando um pouco mais para amadurecer, e a gente vai falar disso também um pouco mais pra frente, mas a verdade verdadeira é que a geração dos nossos avós, eles casavam com 14, 15, 16 anos. A geração dos nossos pais casou ali com 20, 22 anos. A nossa geração, ela foi uma geração que sofreu algumas mudanças, algumas diferenças na cultura. E nós vivemos essa transição de tempo. Nós tínhamos ali na fase dos nossos 14, 15, 16 anos, o sonho de casar na idade dos nossos pais. Só que a cultura virou. E nós estamos vendo a cultura do casamento cada vez mais tardio. É ruim esse termo casamento tardio, mas eu acho que não existe outra palavra. Mas realmente as pessoas estão tendo casamento mais maduros. Melhorou. Numa idade mais madura, melhorou. Por quê? O pessoal tá casando com mais 30, mais 32. Ah, mas eu conheço alguém que casou com 20, mas a gente conhece um monte de gente que casou com 30, com 33. A gente tá vendo um monte de mulher com 34 tendo filho. Não, eu não tô vendo. Estamos sim. É porque nós estamos focando aqui, ó, só naquela meia dúzia de pessoas que a gente conhece no nosso dia a dia e a gente não tá olhando pro lado pra ver que tem um monte de gente vivendo histórias na idade que a gente tá vivendo e histórias lindas e maravilhosas de recomeços ou até mesmo de começos. Olha, tem uma geração aí que já entendeu que Deus tem, independente da idade que a gente tá, o Senhor tem histórias para nos dar, histórias de vida. Então, realmente isso é muito verdade. Quando você começa a estudar um pouco da cultura na qual nós estamos inseridas, nós vamos ver que a cultura mudou, que houve um tempo de transição, que não foi avisado nos jornais, mas que teve esse tempo de transição. E que os casamentos estão acontecendo de forma cada vez mais madura. Melhorou, né? Um outro motivo pelo qual nós nos encontramos muitas vezes solteiras ainda, e nós não falo isso somente das mulheres, mas falo também dos homens, é por causa dessa disfuncionalidade e maturidade entre os homens e as mulheres. Infelizmente, nós temos pouquíssimas ferramentas, tanto dentro das igrejas quanto fora, para estimular os homens a amadurecerem, né? As ferramentas que os homens têm ao futebol de da terça-feira, os videogames e as redes sociais não têm ajudado muitos homens a crescer. Brincadeiras à parte, mas essa é muita verdade. Por quê? Eu falo que foi investido muito nas mulheres, né? Processos de cura. Dentro das igrejas, tem culto de mulheres, célula de mulheres, livro de mulheres, Bíblia da mulher, tem cura na alma para mulher, tem retiro espiritual, tem conferência, tem muita coisa para as mulheres. Dentro da igreja, fora da igreja, tem muitos livros, tem muitas coisas que fazem com que nós, mulheres, nos tornamos maduras com muita excelência, com muita agilidade e rápidas também, né? Às vezes você vive um processo ali de maturidade, Deus te fala, rapidinho você vira a chave, não?
me tornei expert no assunto. Nossa, até ontem você não sabia vender, fez um curso de vendas, na semana seguinte você já tá arrasando nas vendas, tá segura, tá sabendo precificar. Ah, eu entrei na minha empresa, eu não sabia nada na minha empresa. 3 dias de aprendizado, já conhece ali, se tornou ágil na sua profissão, porque nós temos esse dom maravilhoso de aprender as coisas, de amadurecer, versus os homens. Então, eles estão muito imaturos. Os homens, eles estão buscando, sabe, comprar bicicleta em vez de comprar um apartamento. São todos? Claro que não, mas é uma boa parte. E isso é, gente, um alerta para que mães de meninos comecem a lidar com esses meninos ainda na infância, na adolescência, preparando eles para o futuro, para que eles sejam respostas de orações para moças da geração deles. Isso é uma responsabilidade para a igreja. Se você é líder de ministério infantil, líder de ministério de adolescentes, de jovens, a trazer essa responsabilidade, não para si, mas né, ajudar essa geração a se tornarem homens maduros, para que eles possam ser respostas das orações de outras moças. E orar para que a nossa liderança ajude esses homens, né, com ministérios mais consolidados, porque muitas igrejas, os ministérios de homens são churrascos, são células sem propósito, sem fundamento, não tem ali uma posição de um líder maduro para discipular os jovens. Os cultos de jovens se tornaram puro entretenimento, e é exatamente nos cultos de jovens que a gente vai preparar esses meninos para serem respostas das nossas filhas, para serem respostas das nossas primas, para serem respostas das nossas vizinhas. Vocês entendem que tudo é como se fosse um efeito dominó, e uma ponte positiva, uma ação positiva pode desencadear em muitas ações positivas, da mesma forma que uma ação negativa pode desencadear em muitas ações negativas? A gente tem vivido um tempo onde percebemos a imaturidade dos homens no número crescente de feminicídios. Os homens da nossa geração não sabem ouvir não, e eles estão matando as mulheres. Então não é sobre você encontrar qualquer homem, não é sobre ter qualquer pessoa na sua história, é sobre você encontrar um homem maduro, que vai saber dialogar, conversar, e hoje é também muito importante ele saber ouvir não. Não quero, não posso, não vou. O sexo hoje não, que tal amanhã? É muito importante isso. Então você começa a compreender que não é só sobre casar com qualquer um, mas é sobre estar debaixo das poderosas mãos do Senhor enquanto espera, para que a gente não seja vítima de uma notícia no jornal. Isso vai fazer a gente entender também que a imaturidade dos homens faz com que Deus nos permita estar debaixo das asas dele por mais tempo, para que a gente não se entregue para a primeira pessoa que aconteça, e essa pessoa vai ferir a nossa identidade, a nossa vida, porque corremos esse grande risco, tanto dentro quanto fora das igrejas. O número de feminicídios é algo que precisa estar na nossa preocupação enquanto mulheres solteiras, porque Deus está nos protegendo. E a partir do momento que a gente quer tomar decisões precipitadas, a gente pode estar caindo num precipício. Literalmente, a gente pode estar caindo numa cilada. Isso é um dos motivos, a imaturidade dos homens, versus a nossa oração, ou a nossa conversa, ou a nossa busca, para que a gente possa ali mover alguma coisa e falar com a nossa liderança. Poxa, que tal o ministério de homens? Que tal usar até mesmo da oração? Sei lá, gente, fazer alguma coisa para que a igreja... Eu vi uma pregação uma vez, eu não me recordo de quem, mas era uma pregação muito interessante, que falava exatamente sobre isso, que se as lideranças da igreja não se levantarem nessa geração e começarem a enxergar a falta de casamento, ou o número grande de mulheres e homens solteiros dentro das igrejas, e começar a enxergar essa demanda como algo que precisa realmente ser enxergado com olhos espirituais, mas também com olhos físicos daquilo que está acontecendo na terra, a gente vai ter um grande problema lá na frente de disfuncionalidade da igreja. Por quê? Vai faltar crianças, vai faltar ministério de casais, vai faltar adolescentes, vai faltar ministério de família, vai faltar vida que mantenha a igreja ativa nas igrejas, na vida em comunidade. Porque se os casamentos não acontecerem agora, como muitos divórcios estão acontecendo, uma hora essa conta vai começar a influenciar na igreja. Por quê? O diabo, ele quer destruir os casamentos, porque destruindo os casamentos, ele destrói famílias, mas quando ele também não permite com que as coisas aconteçam, que os casamentos aconteçam, ele também está minando um campo lá na frente. Então, ele tem entrado. O que eu quero dizer a gente pode olhar essa demanda, esse conflito com olhos espirituais? Podemos. O inimigo, ele realmente está tornando algumas coisas muito mais difíceis para acontecerem, porque ele está minando nas famílias, tanto nas que existem, quanto aquelas que ele não quer que existe. É algo espiritual, sim. Os pastores precisam começar a olhar para esse conflito e vivermos nós todos, não somente a nossa liderança, mas nós todos, orarmos uns pelos outros. Senhor, eu quero interceder pelas jovens da minha igreja, eu quero interceder pelas moças solteiras da minha geração, e começarmos a orar para que venha esse despertar de liderança para discipular os rapazes, sim, e para que nós possamos andar ali em equilíbrio. Caso contrário, vamos estar em desequilíbrio. As mulheres vão conquistar muito, os homens lá... E o pouquinho que eles avançar, gente, muito, nós não vamos conseguir viver princípios bíblicos, que é da submissão, porque nós vamos nos sentir sempre superiores a eles. Então, o Senhor, ele quer equilibrar essa balança aí. Para isso, nós precisamos estar sensíveis ao toque do oleiro, para que nesse monte de conquistas que nós estamos tendo, a gente não comece a se sentir superior aos homens e possamos quebrar princípios. A gente começa a compreender, a partir disso, tempo de
de processo que o Senhor tem para nos meter, que Deus, ele não se engana nos processos que ele nos trata. Então, deixa o Senhor tratar a gente, porque grandes coisas o Senhor tem para nos fazer viver. E isso é muito maravilhoso, amadinhos. Então, podemos olhar toda essa espera, todo esse conflito com olhos espirituais, sim. Interceder em oração, sim. Tirar um pouco do foco da minha vida, minha espera, meu marido, e começar a compartilhar também essa oração com outras moças. A nos conectar com outras moças solteiras. Vamos orar pelas nossas irmãs? Vamos juntar um grupo de 3, de 4, deixar que o grupo vai crescendo. Vamos interceder por isso? Vamos lutar para que a primeira que casar, as outras que ainda não casaram, não fiquem com inveja delas? Vamos fazer isso? Vamos, porque não é um problema só seu. Você não é a única solteira. Foi o que eu comecei o vídeo. Não, você não é a única solteira. Então sejamos aquelas pessoas que vão reunir as nossas poucas forças, as nossas fraquezas e deixar o Senhor transformar as nossas dores em um grande testemunho. E, como eu falei pra vocês, a cultura mudou, a imaturidade dos homens, esse conflito espiritual também é um dos motivos que faz com que a gente permaneça muitas vezes ainda enquanto solteiras, mas também devemos e podemos assumir um pouco da nossa responsabilidade. Muitas vezes nós projetamos uma vida sentimental fora do olhar do Senhor, da vontade que o Senhor tem para as nossas vidas, e isso faz com que a gente queira viver uma grande história de amor, mas olhando para esse caminho, e o Senhor queria que nós estivéssemos naquele caminho. Nós estamos vendo esse processo, mas o Senhor queria que a gente vivesse aquele processo. E aí eu volto em algo que eu já falei também no início do vídeo, ou na metade dele. Estejamos atentas a fazermos a oração que pergunta ao Senhor: o que o Senhor quer para mim no tempo de hoje? Para que a gente não esteja andando linda e maravilhosa, igual Chapeuzinho Vermelho, no caminho, achando que a gente está indo para um lugar e estarmos sendo conduzidas para outro lugar. Andando em ciclos, como o povo de Israel que ficou ali igual barata tonta no deserto por 40 anos, porque nós não estamos sensíveis à voz que o Senhor tem para nossa realidade. Excesso de passado, excesso de bagagem, o tal do e se fulano voltar? Nós queremos viver uma grande história de amor, mas não conseguimos nos desapegar do passado. Então, muitas coisas são responsáveis, porque eu não casei ainda. Cultura, imaturidade dos homens, questão espiritual, que o inimigo está realmente minando a realização de novos casamentos. Nossa postura, muitas vezes, de não aceitar as diretrizes do Senhor para o nosso dia de hoje. São alguns motivos. E não é um motivo, na verdade, né? É um propósito. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Vem essa história de que Deus tem um tempo, mas é bíblico, como diria o outro. É algo que está na palavra do Senhor. E realmente, se nós estamos comendo mosca e estamos num tempo que, já é pra gente ter saído daquele lugar, nós vamos realmente estar perdendo tempo. Eu falo isso com convicção, porque durante muitos anos o Senhor me deu uma direção para eu poder fazer, e eu tinha muito medo, inclusive era a direção de empreender. O Senhor queria me trazer estabilidade financeira, sabe? O Senhor queria me fazer romper em algumas coisas, e eu não conseguia fazer aquilo, eu não conseguia romper, eu não conseguia sair do lugar. E ao mesmo tempo, não é que Deus queria que eu ficasse rica para casar, não era sobre riqueza, sobre prosperidade, era sobre alcançar um novo nível de maturidade. Eu ainda tinha muitas imaturidades em algumas áreas da minha vida, e quando o Senhor me empoderou a empreender, Ele queria que eu rompesse essas imaturidades e conquistasse um novo nível de maturidade como mulher. E eu fiquei muitos anos da minha vida com medo de tomar as decisões que o Senhor já tinha me falado, e no tanto eu não amadureci. E aí, todas as vezes que eu ia orar ao Senhor, Deus, eu queria tanto um casamento, o Senhor falou comigo assim: filha, como que eu confio em você? É uma grande responsabilidade, sendo que você ainda não rompeu a responsabilidade que eu dei pra você anos atrás. Você ainda não tem maturidade para suportar uma nova vida, uma nova família, para ter a sua família, porque quando eu falei para você, vive tal coisa, entra em tal porta de acesso, você ainda não entrou por medo, por inseguranças, e ainda continua insegura e imatura para assumir uma nova fase na sua história, que é a fase do casamento. Então, viva a primeira direção que eu já te dei, viva o processo de maturidade, que assim que você estiver madura, eu não vou permitir que você diga: Deus, já estou madura. Eu vou fazer na sua vida aquilo que você tentou fazer com as próprias mãos e não conseguiu. Mas primeiro você precisa ter um novo parâmetro de maturidade que você não tem ainda. E eu fiquei protelando essa decisão de me posicionar, né, de receber do Senhor uma nova maturidade durante muito tempo. E todas as vezes, era como se eu tivesse uma dívida com Deus. Todas as vezes que eu chegava, Senhor, e meu casamento, Senhor, e minha vida sentimental, Deus, eu falava assim: filha, amadurece. Viva a nova fase da sua vida. Sai do forno, sai do forno, sai do forno. E eu, com medo, eu não me permitia viver uma nova experiência da minha história, até que, de fato, eu gritei: chega, Senhor. Já tinha passado sei lá quantos anos. Tô falando de 1 mês, 2 meses, 1 ano, não. Eu tô falando de muitos anos que eu fiquei presa. Eu tinha fluído em muitas áreas da minha vida, mas não tinha fluído em uma direção que o Senhor tinha me dado. E se você pode obedecer Deus em 10 coisas que Ele te falar, mas se não obedece Ele em uma coisinha só, a gente continua em desobediência. E eu amo muito ensinar para as crianças que obediência gera bênção, obediência gera beleza, porque mulher obediente é bonita pra caramba, gente. E beleza gera maturidade. E obediência gera maturidade. Então, quando a gente está desobedecendo Deus em alguma coisa que Ele está falando pra gente fazer,
No meu caso, foi a questão da área profissional, mas você pode ser qualquer outra instrução. Às vezes ele quer que você mude de algum lugar, que você feche um ciclo, enfim, alguma coisa. Às vezes faz com que a gente fique muito tempo num lugar só. E a gente não vive aquela maturidade. Comigo foi nessa área profissional. Então, pergunta ao Senhor, Deus, qual é a diretriz que o Senhor já me deu, talvez eu até esqueci, que está fazendo com que eu não tenha uma maturidade para uma próxima fase. E aí é muito importante, porque isso não é sobre idade, tá? Às vezes você vai olhar, mas eu tenho 45 anos, eu já sou muito madura, mas em alguma coisa nós ainda não alcançamos a maturidade. Não é que a vida nos ensina, mas é uma maturidade que o Senhor fala, agora porque você me obedeceu, porque você entrou por essa porta, agora eu vou te dar uma maturidade. Essa maturidade vai nos tornar aptas para um próximo tempo. E pra gente finalizar esse vídeo que tem como tema solteira na igreja, será que é só eu? E você já entendeu que não é só você, agora você precisa experimentar na história sua que não é só você. E eu finalizo esse vídeo dizendo exatamente sobre isso. Minha querida, esteja onde o Senhor quer que você esteja. Floresça onde Ele te plantar, por mais terra seca que seja esse lugar. Esteja atenta aos ciclos que você precisa encerrar, tanto ciclos com outros relacionamentos, como ciclo com amizades, com algumas dependências de pessoas que você está tendo, que faz com que o Senhor te faça convites para você sair para um lugar, mas você continua preso em ciclos que deveriam ser encerrados. E preste atenção, ciclos bons também chegam ao fim. Então não tenha medo de encerrar, não tenha medo de se levantar de algumas mesas. Às vezes nós estamos em algumas mesas que nem o Senhor está mais, nós estamos alimentando de alimentos que não nos fortalece, que não nos amadurece. Esteja atenta às mesas e aos alimentos que estão te oferecendo nesses lugares. Será que esses alimentos estão coincidindo com a maturidade que eu preciso, com a força que eu preciso ter para uma próxima temporada? Estejamos atentas a ouvir a voz do Senhor e coisas práticas do nosso dia a dia. Eu deixei algumas coisas práticas para a gente poder. Lógico que isso não vai servir para todo mundo, mas se alguma coisa servir para você, esteja atenta. Amadas, primeira coisa, prática, esteja literalmente atenta aos lugares que você está se assentando, os lugares que você está sentada, a mesa que você está sentada. Essa é a mesa que Jesus está? Está, beleza, então continua nela. É a única mesa que você pode estar sentada ou você pode estar em vários outros lugares. Na segunda-feira, estou nessa mesa, me servindo e servindo essa mesa. Na segunda-feira, exemplo, eu posso estar nessa mesa, porque Jesus está nessa mesa, então eu vou continuar aqui, fazendo o que eu sei fazer, o que eu propus a fazer. Mas espera aí, eu preciso estender a minha mesa, eu preciso estender a minha agenda para viver a agenda do Senhor. Olha que maravilhoso é Deus. Ele tem uma agenda pra gente. Nós precisamos estar atentas a essas novas oportunidades que o Senhor tem para nos fazer viver. Outra coisa, amadas, cuida da saúde, cuida da beleza, cuida do corpo de vocês, faça uma atividade física em grupo com outras mulheres. Se for mulher cristã, beleza, mas se não for mulher cristã, não fica bitolada que você só tem que andar com gente crente, não. A nossa vida é chamada para sermos sal nessa terra, pra gente dar bom tempero para as pessoas de todas as religiões. Então não fica focado, nossa, eu só tenho que estar onde tem mulher crente. E seja em santidade em qualquer lugar. Não perca o seu propósito, o seu princípio, a sua postura, a sua beleza diante do Senhor em outros lugares que não tem mulheres cristãs. Mas faça atividades físicas em grupo, porque é muito bom. Às vezes a gente faz academia. A gente faz academia e a academia em si é muito solitária, mas quando a gente faz um funcional, tem muitos grupos, gente, talvez na sua cidade não tem, mas aqui na minha cidade tem academia só de mulheres. Então, a gente conhece outras mulheres, vai falar sobre o assunto da saúde da mulher, abrir, sabe, o leque, mas sempre em santidade, amadas. Saiu da academia, vamos para um bar beber? Não sentiu confortável de estar naquele ambiente? Não vai. Ai, vamos fazer um churrasco, mas vamos falar de sexo? Não sentiu confortável para participar daquele assunto que fala sobre sexo? Não vai. Nós temos autonomia de discernir e de decidir sobre a nossa vida. É muito bom a gente conviver com várias pessoas, mas desde que o nosso coração esteja nos dizendo o tempo todo que o Senhor já cravou nele. Não quebre princípios para viver oba-oba, mas esteja em outros lugares, mova-se, viva outras conferências, façam viagens missionárias. Gente, eu faço viagens missionárias, na verdade. E quando eu fui literalmente sozinha. Não, a minha igreja, ninguém queria ir, e eu queria muito ir, eu queria muito viver uma experiência nova. Eu fui sozinha, entrei muda, saí calada. Hoje já são 8 anos de viagem missionária, hoje eu já me tornei líder, né, do líder da Missão Kids. Então, assim, entrei ali sem conhecer ninguém e hoje já estou na liderança. Então, é muito bom você estar onde Deus quer que a gente esteja. Atenta aos convites. Olha, vai ter tal coisa, tal festa. Tô falando de festa, festa que vai ter muitas coisas que a gente sabe que o Senhor não vai estar ali. Lembra? O padrão para decidir convites é Jesus está nesse convite, Jesus está nessa mesa, Jesus realmente está abrindo a oportunidade para viver experiências novas. Então, eu vou. Se ele não tiver, se for lógico que ele não vai estar ali, não vai. Mas estejamos atentas a mover o nosso corpo, sabe? A cuidar da nossa saúde, como eu falei da atividade física, porque hoje eu tenho um propósito no meu bairro, com outras mulheres. O Senhor me deu esse propósito, que é um funcional com propósito. A gente faz funcional, atividade física mesmo, funcional, e no final do funcional a gente faz uma oração, e nós estamos hoje em um grupo de mulheres que estamos nos conectando. A gente marca para tomar um sorvete, para comer uma pizza, para fazer uma caminhada, para fazer parte de uma corrida, e às vezes mulheres que estavam sozinhas, mulheres de todas as idades, que não conseguiam ter uma vida de atividade física regular e hoje estão tendo. Então, eu entendi que
através da atividade física, a gente pode se conectar muito com outras pessoas e uma ir ajudando a outra. Um outro mover prático que a gente pode ter, eu até comentei isso um pouquinho atrás no vídeo, é sobre conectar com mulheres solteiras e começar uma a fazer propósito de oração com a outra, uma interceder pela outra, vocês realmente se posicionarem a poder conversar sobre esse assunto, porque muitas vezes os ministérios dentro da igreja não falam para solteiras, né? Os ministérios de mulheres muitas vezes são pautados para mulheres casadas e as solteiras ficam ali, será que quando chegar a minha vez, se reúna com mulheres, com moças solteiras e busquem, sabe, na palavra de Deus, devocionais, livros, vídeos, na internet tem muita coisa, gente. Na minha época, ai meu Deus, na minha época eu tinha um canal que chama Eu Escolhi Esperar, que ele falava muito conselhos, falava sobre esse processo mesmo de estar enquanto solteira, e são conselhos atemporais, ou seja, não tem prazo de validade. E não somente esse portal, tem muitos outros portais. Então busque ministérios consolidados, ministérios que falem, pessoas na internet que falem para moças solteiras, estejam ali, sabe, não acomode a ficar num lugar só comendo comida que você não se sente satisfeita, não. Busque você realmente a palavra de Deus para te florescer nesse tempo. Compartilhe com a sua amiga que também tá solteira. Deixa ela compartilhar, assista o que ela tá te mandando. Mas assim, esteja em contato humano. Quando a gente tá com muito frio, gente, se você começa a entender isso, quando tá com frio e você se abraça no meio do frio, né? Às vezes tá fazendo sei lá quantos graus e você põe a sua mão assim pra dormir, a mão gelada, né? Você coloca entre o seu próprio corpo, a mão aquece, porque calor humano literalmente aquece. Então, quando nós estamos passando por um processo triste, difícil, e a gente permite ser tocado por outro calor humano, a gente fica quentinho. Então, o que muitas de nós precisamos é de amigos mesmo que estejam solteiras, mulheres, né, gente? Vamos ser sábias nesse sentido de nos conectar com mulheres solteiras para que uma possa aquecer a outra. E a sua fraqueza vai se aperfeiçoar com a força dela, a fraqueza dela vai se aperfeiçoar com a sua força, porque é assim que uma vai ajudando a outra e o reino vai crescendo, e quem sabe esse não se torne o seu propósito de vida em santidade, buscando a palavra do Senhor, para que esse tempo de espera não se torne difícil, doloroso, choroso, amargurado, frustrante, mas que você viva uma flor da sua dor. Então se conecte a pessoas que estão vivendo o mesmo que você está vivendo e esteja sempre lembrando disso. Eu preciso de estar em 3 mesas. A mesa que eu evangelizo, ou seja, as pessoas que estão nessa mesa, muitas vezes, elas não estão comendo um alimento saudável e eu chego para levar um alimento saudável, mas essa não é a mesa que eu fico sempre. Ela tem um tempo certinho para mim chegar e sair. Eu preciso estar numa mesa onde eu sou discipulada, ou seja, uma mesa que você é a pequenininha e as outras pessoas são mais maduras, porque elas vão ofertar na nossa vida um alimento, e existe uma mesa que nós vamos compartilhar experiências, são pessoas que estão ali no mesmo parâmetro que a gente, e nós vamos trocar experiências, daquilo que ela está falando tá me fortalecendo, aquilo que eu falo está fortalecendo ela. Então isso é muito importante a gente estar nessas mesas. E muitas vezes nós só estamos nas mesas que as pessoas estão comendo de um alimento que não é saudável, e nós estamos quase comendo desses alimentos também. Ou nós só estamos na mesa que a gente compartilha experiências, sendo que a gente também precisa estar em mesas de discipulados. Então, se você está num lugar e você sente que não tem essa mesa de discipulado, é um alerta para você viver processos transicionais, porque o tempo de espera, que deve ser proveitoso, ele também se torna perigoso quando o nosso espírito não recebe maturidade através da palavra de Deus. Esse também é um chamado a mergulharmos na palavra de Deus enquanto nós estamos esperando, porque essa palavra nos fortalece, ela nos livra do caos, né, das escolhas erradas, mas ela também nos prepara em santidade. Então é um alerta. Enquanto esperamos a palavra de Deus, ela é tudo na nossa vida. E se nós estamos em um lugar que não tem essa palavra de Deus, o nosso processo inteiro, não somente de enquanto esperamos no Senhor, não, de vida, ele está por um triz. Então não podemos aceitar viver por um triz. E mover o nosso corpo, amadas, fazer cursos, viagens, ser família da sua família. Não é porque todas as suas primas são casadas que você não deve estar nas festas de famílias. Não precisa se esconder, você não tem uma lepra. Eu quero até gravar um outro vídeo falando sobre isso. Porque a nossa vida não é uma miséria porque nós estamos solteiras. Inclusive, esse será o tema do próximo vídeo e eu vou deixar ele aqui, que hoje vai entrar um pouquinho mais nas práticas. O que eu posso fazer enquanto solteira? Porque nessa vida miserável que eu estou, miserável no sentido de falta de escassez, escassez de prover, escassez de alegria, a nossa vida muitas vezes se torna uma vida miserável. Mas a nossa vida não é miserável. Deus tem essa palavra para nos dar. E esse é o tema do próximo vídeo, então ficamos por aqui. Eu vou deixar o vídeo aqui. Sua vida não é uma miséria. Enquanto você espera, você pode romper e muito na presença do Senhor Jesus. É uma continuidade desse vídeo, então vai lá e assista.